O Festival Nacional 2 monta palco em Chaves a partir desta quinta-feira, junto ao quilómetro zero da estrada que percorre o país até Faro, para ouvir até sábado músicos como Salvador Sobral, The Black Mamba e Malu Magalhães. Este festival de música surgiu à volta da Estrada Nacional 2 e é organizado pela Câmara de Chaves e a Associação Indieror. O presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, disse à agência Lusa, em meados de julho, que o festival, que nasceu há 5 anos, tem uma sonoridade e identidade próprias, porque está associado à mítica Nacional 2 e ao quilómetro zero, e porque o projeto foi desenhado, concebido e está a ser implementado por um conjunto de jovens flavienses em cooperação com o município. Salvador Sobral, The Black Mamba, Malu Magalhães, Isaura, Glockenweiss, Sal Miganas, Mother Flutters, Meta, Margot, Antia Moinho e o DJ Alex Dalva Teixeira são os nomes que integram o cartaz do festival, que se prolonga por 3 dias. A entrada é gratuita e, para além do palco principal instalado no Jardim Público de Chaves, haverá também um palco viagem, ou seja, uma estrutura itinerante que, segundo a organização, tem como principal objetivo levar a música, a animação e o espírito festivaleiro a outros pontos da cidade. Marta da Costa, produtora da Indieror, disse que este evento pretende ser o ponto de encontro entre quem inicia e quem encerra a rota da Nacional 2. Com o quilómetro zero da maior estrada de Portugal como pano de fundo, o Festival N2 é ele próprio um caminho por percorrer. Que este seja o início de uma nova aventura ou o culminar de uma longa viagem, acrescentou a responsável, citada em comunicado. De acordo com os promotores, o Festival N2 quer combater a desertificação e promover a cultura na região transmontana através de sinergias com agentes de outros pontos do país, procurando assim contribuir para a igualdade de oportunidades. Isto é o que dizia a agência Lusa para observador.pt, para a página do Observador, acerca do Festival N2, o Festival da Estrada Nacional 2, celebrado en Chaves e que en 2023 levou á cidade do Támegas figuras da música como Salvador Sobral, Malu Magalhães ou The Black Mamba. Que tal, moi boas? Eu son Germán Estévez, o xermano á portuguesa, e hoxe, xa vedes, toca falar de música, toca falar de cultura, toca falar de nacionais míticas que atravesan Portugal ata a raya, e toca falar un pouco de todo iso cos seus protagonistas. E para falarmos de todo isto, estamos xa en directo con Diogo Martins, o fundador de Indieror, asociación sen ánimo de lucro, que está xestionando en Chaves proxectos musicais como o da Nacional 2. Estamos xa con el. Moi boas, Diogo, un placer saudarte. Olá. Como estás? Como está a cousa por Chaves? Que tal? Está bem, está bem. Começa a sentir já algum trabalho relacionado com espetáculos. O início do ano é sempre um bocadinho mais calmo, mas começa a coisa a endireitar-se. Contanos un pouco que é Indieror, que é a vosa asociación, cantos socios sodes e canto hai máis ou menos que levades traballando tamén con diferentes proxectos e co proxecto do Festival da Nacional 2. A Indieror é uma associação sem fins lucrativos, comemora este ano o seu 10º aniversário, são 10 anos de Indieror já. Fazemos projetos em várias áreas culturais, desde a música, como o caso do Festival N2, e da programação que fazemos em Chaves, seja no auditório, seja no nosso próprio espaço, mas também de teatro, workshops, fazemos muitas atividades com a comunidade e pronto, são já 10 anos disto.
Supoño que un proxecto así tivo as súas dificultades tamén na época da pandemia e está sendo un pouco difícil retomar, non? Por acaso não. Nós tivemos o processo inverso. A nossa formação é em multimédia e, portanto, durante a pandemia o processo foi o inverso. Nós tivemos um grande número de oportunidades que apareceram ligadas à multimédia, especialmente ligadas também à área cultural, seja no streaming de concertos, por exemplo, ou de espetáculos, de adaptar algumas coisas que estavam ao meio físico, ao meio digital, e portanto para nós foi o contrário. A época da pandemia foi de imenso trabalho, e foi trabalho que depois acabou por despontar também outras consequências na nossa vida, em que fizemos muito mais coisas do que estávamos habituados. Agora vamos un pouco coa cuestión do festival e da nacional que atravesa Portugal, pero contanos un pouco en que proxectos estades a nivel musical, a nivel de teatro, a nivel de axentes culturais, que estades neste 2024. 2024 vai ser um ano de aniversário, o que significa que o nosso plano é não só comemorar estes 10 anos e trazer alguns projetos que marcaram estes 10 anos e vamos repeti-los ou reformulá-los, mas também criar novos projetos para o futuro. Começamos ciclos musicais para artistas emergentes. Nós temos um espaço nosso, uma pequena sala de 50 pessoas sentadas e portanto, começamos o ciclo de cantores, de artistas emergentes. Vamos continuar com um ciclo que temos, que é de projetos só no feminino, que fala sobre igualdade de género no mundo das artes. E traz outros assuntos que são um bocadinho mais abrangentes também relacionados com esse tema. Vamos trazer alguns artistas internacionais que nos visitaram ao longo destes 10 anos para comemorar isso e criar novas sinergias com a comunidade, seja com espetáculos com participação direta de agentes locais, de atores locais. E claro, o N2 também é um evento que tem uma dimensão muito maior no nosso calendário, não é? A maioría dos proxectos que realizades, Diogo, buscan un pouco dinamizar a comunidade na zona do Alto Támega, en todo Trás-os-Montes, ou buscades un pouco chegar a todo o país e mesmo tamén ao lado galego? Sim, nós temos o foco maioritário é a região de Trás-os-Montes e obviamente na nossa cidade, que é Chaves, sendo uma eurocidade e estamos tão próximos da Galiza, que essa ligação é inevitável. Já fizemos vários projetos ao longo destes anos com essas ligações, explorar a raia. Mesmo no Festival N2 temos um palco que é para artistas da região e incluímos nessa região artistas galegos. Falou-se há pouco da Antia Moinho, mas na outra edição tivemos Eládio e os Seus Queridos. Portanto, temos sempre essa ligação à Galiza, seja na nossa programação durante o ano, mas também nesse palco da região, que nós consideramos que a Galiza e a Raia também é a nossa região, dentro do festival. Cantos socios me dixeche que erades en Indieror, Diogo? Somos 3 pessoas neste momento, o tempo inteiro. Mais ou menos cal é a vosa formación, cal é o voso percurso? Nós temos formação em áreas seja em design, cinema, seja em áreas similares. Isso faz com que também tenhamos uma vontade diferente com a comunicação e a maneira como fazemos as coisas, e que podemos explorar outras áreas também, não é? Que são mais a nossa área de formação. Nenhum de nós é formado em nenhuma área de cultura. Isso foi uma coisa que apareceu nas nossas vidas e que nós decidimos levar para a frente. Pódese vivir deste tipo de dinamizar este tipo de proxectos, de eventos? Como de complicada é a cousa do lado portugués? Bem, acho que há aqui duas vertentes grandes. Obviamente que se o objetivo for fazer entretenimento é um bocadinho mais fácil, porque tem o pressuposto de que o entretenimento é para fazer dinheiro e, portanto,
nesse sentido, é sempre um bocadinho mais fácil ir por esses caminhos e conseguir fazer disso vida. No nosso caso, que fazemos programação cultural, isso é muito difícil de fazer sem nenhum apoio, seja das câmaras municipais, seja do Estado, seja de projetos em que nos vamos incluindo. Viver de bilheteira ou das consequências que os espetáculos ou os projetos que fazemos têm é muito difícil, principalmente numa área geográfica como a nossa, que tem pouca população, tem áreas muito parecidas às da Galiza, portanto, com a população envelhecida e que não tem hábitos culturais, e, portanto, é difícil fazer lucro apenas com isso. Temos de estar sempre envolvidos com os municípios, com o Estado, com o Governo e com projetos europeus, por exemplo, para conseguir fazer isso vida. É possível, claro que sim. Uhum. Conta-nos un pouco xa no que respecta ao festival N2, conta-nos un pouco como nace, quen lanza a idea, que apoios hai, un pouco como vai evolucionando. O Festival N2 é um caso muito particular, porque existia um festival de música folk tradicional e um festival de música mais jovem, rock, etc. Quando houve uma mudança de partido político aqui na cidade, a ideia partiu do município de criar, juntando esses dois festivais, criar um novo festival que fosse um bocadinho mais abrangente. Portanto, a ideia foi do município e fez-nos o desafio, a nós e a outra entidade na altura, para conseguirmos criar um conceito de um festival baseado naquilo que seriam as potencialidades da cidade, neste caso a Estrada Nacional 2, que é muito relevante no país e que recebe muita gente, traz muita gente até à cidade, e, portanto, fazer disso um conceito de um festival. Nós criamos o conceito, eles mostraram-se agradados e desde então, pronto, entretanto somos só nós, a outra entidade saiu, mas temos ficado responsáveis por isso. A ideia não foi de um festival orgânico, ou seja, não foi uma ideia que foi crescendo. À partida já se queria definir uma dimensão, um público-alvo, o tipo de cartaz que era para apontar. E, portanto, foi um conceito criado maioritariamente pelo município que nós temos levado em frente. Uhum. Falamos de que ano, o primeiro ano do festival, Diogo? 2018. 18, então já são 6 edições? Vai para o sexto, sim, vai para a sexta edição. Conta-nos... Na verdade, vai para a quinta edição, porque houve um ano que não aconteceu. Claro. Uhum. E conta-nos que diferenças houve de uma edição à outra. Eu penso que a maior dificuldade no início foi definir o conceito do festival. Quando há um festival que nasce não de forma orgânica como este, mas que se tenta criar um conceito e que ainda por cima tem um conceito que é para um público muito alargado, a dificuldade no início foi definir esse público, definir esse conceito e o tipo de cartaz. Acho que as maiores mudanças que têm acontecido ao longo dos anos no festival são precisamente nós conseguirmos afunilar esse conceito e percebermos a identidade do festival. Penso que neste momento já tem uma identidade muito definida, há sempre espaço para crescer e é uma coisa muito orgânica, mas o festival mudou muito nesse sentido, ou seja, de perceber qual é o seu público, de perceber qual é a sua missão, maioritariamente, e que tipo de identidade é que se afirmou naquilo que fomos construindo, não é? Ou seja, nós não tentamos forçar nada, acho que o próprio público do festival acabou por afirmar essa identidade e nós só seguimos essa linha. Uhum. E que identidade pensas, despois destas 5 edicións, Diogo, que ten o festival, que pensas que, se eu lle pregunto a calquera persoa que foi a este festival, que me podería dicir? Eu acho que há aqui vários fatores que as pessoas podem reconhecer. Para começar, é um festival que celebra diferenças. É um festival que é para todas as idades. Temos literalmente bebés e avós dentro do recinto. Portanto, é um festival que prima pela segurança, pelas condições, é um espaço bonito e, portanto, isso é aquilo que seria a nossa maior bandeira, é um festival para toda a gente, recebemos toda a gente de forma igual, celebramos essas diferenças, até porque o conceito do festival é precisamente cruzar caminhos e, portanto, fazer com que várias experiências e várias pessoas diferentes possam cruzar-se no mesmo local.
E depois, o facto de não sermos um festival de massas e assumirmos isso. Não temos nenhum tipo de preconceito em dizer que somos um festival de média dimensão. Não temos condições para ser um festival de grande dimensão, porque, seja em termos orçamentais, seja pelo sítio em que nos inserimos, o festival será de média dimensão. E, portanto, tirar proveito disso é saber que temos artistas emergentes, que acreditamos que dentro de alguns anos serão artistas reconhecidos da comunidade, e cruzar isso com nomes maiores. Aconteceu, e acho que as pessoas podem falar disso, e são as coisas que mais nos dizem, é que às vezes recebemos artistas nos palcos pequenos ou a iniciar concertos que, passado 2 ou 3 edições, são artistas que ficam reconhecidos. Aconteceu isso com vários artistas nacionais, mesmo, por exemplo, o exemplo que damos há pouco da Antia Moinho é um exemplo engraçado, porque foi aqui num palco da tarde e ela tem ganho alguma dimensão no contexto galego e da Espanha, mas temos a Maro, que foi a vencedora do Festival da Canção, e portanto temos aqui vários artistas que vieram quando ninguém os conhecia e que ganharam dimensão. Portanto, é um sítio bom para o público conhecer artistas e ter uma programação, uma curadoria bem cuidada. Tamén Salvador Sobral ou Black Mamba, que xa son proxectos consolidados, cando visitan o festival en 2023 xa teñen un nome. Sim, o objetivo do cartaz é precisamente cruzar isso. Quando nós metemos um cartaz em que temos Black Mamba, que é um nome reconhecido em Portugal já pelo público maioritariamente, e pomos, por exemplo, um concerto de abertura de Glock and Wise, que é uma banda que tem muitos anos de estrada, mas para um público muito específico e de nicho, o objetivo é precisamente fazer com que as pessoas que vão para lá ver o Black Mamba e que vão à procura de uma música um bocadinho mais comercial ou mainstream, também possam ter contacto com coisas novas. Aconteceu no dia do Salvador Sobral, por exemplo, termos a Milhanas, que é um projeto que está a começar e que depois também, entretanto, ganhou bastante dimensão, e é cruzar precisamente esses caminhos. Canta xente, máis ou menos, falas dun tamaño medio, canta xente visitou, por exemplo, o ano pasado o festival? O ano passado foram 18.000 pessoas que passaram pelo recinto, portanto é uma dimensão que aqui em Portugal, e penso que é uma dimensão ibérica, pelo menos pelos Iberian Festival Awards, eles medem ambos os países, portanto que é inserido no festival de média dimensão. A parte de música, hai algún apartado de artesanía, de artesanato, de cultura, algún atelier? Não, o objetivo do festival é maioritariamente que se celebre o caminho, e portanto nós não queremos forçar as pessoas, acontecem em vários festivais, não queremos forçar as pessoas a que fiquem dentro do recinto. Pelo contrário, a razão pela qual nós temos um espaço, um palco que é itinerante e muda de sítio todos os dias, é precisamente fazer com que as pessoas visitem a cidade, conheçam o sítio em que o festival está, e portanto inserir esse tipo de coisas iria fazer com que centralizássemos muito a atenção no festival. O que nós queremos é que as pessoas, se querem ver outro tipo de coisas, seja artesanato, seja têm a necessidade disso. Portanto, o palco do festival é tirar temos que as pessoas explorem. Córtasenos un pouquiño, Diogo. A ver agora? Não sei. Agora perfecto, sim. Não sei. Sim. Mas pronto, é isso. Não sei o que é que se perdeu. Sim, nada, tranquilo. Fostes tamén nomeados aos Iberian Festival Awards? Sim, já algumas vezes. Penso que desde do início do festival só houve um ano em que não fomos nomeados. No ano da pandemia vencemos 2, foi o ano em que nos correu melhor, porque na verdade fomos o primeiro festival em Portugal a acontecer, e portanto tivemos ali algumas vantagens de timing, não é, em conseguir isso. A partir do momento em que a pandemia passou, houve outra vez um boom no crescimento de festivais e, portanto, a concorrência é muito maior também, não é? Sim, temos sido nomeados todos os anos. Sí. Que ten de simbólico para os que somos do norte do Miño ou do norte do Támega
Que ten de simbólica a Nacional 2 en Portugal? A Nacional 2 é uma estrada que começa em Chaves, o quilómetro zero é em Chaves, e acaba em Faro. Portanto, percorre o interior de Portugal inteiro. São mais de... Só um segundo. São mais de 700 quilómetros a percorrer o interior inteiro de Portugal. E tem uma iconicidade muito grande na Europa, precisamente porque é a maior estrada da Europa dentro de um país. Temos uma na Argentina e uma nos Estados Unidos que são maiores, portanto é a terceira do mundo. E é muito conhecida por pessoas que fazem viagens, seja de moto, por exemplo, motares, de caravanas, desde vespas, portanto, bicicleta, a pé, o que seja. É uma estrada que tem uma grande carga ligada precisamente ao automobilismo e ao motociclismo. Portanto, tornou-se bastante conhecida nos últimos anos como destino turístico. Digamos que está sendo tamén, grazas a esta Nacional 2, un pouquiño o recoñecemento de Chaves, o posicionamento de Chaves dentro do espazo nacional e internacional, non? Sim, a verdade é que a Nacional 2 nós vamos receber pessoas de todo o mundo, maioritariamente da Europa. Ultimamente, o público americano, que em Portugal tem também crescido muito a nível do ciclismo, por exemplo. Há muito interesse dos americanos em fazer a estrada de bicicleta. Recebemos muitas caravanas e gente de todo o mundo que acaba por conhecer Chaves precisamente por causa da Nacional. Comentábame un amigo, por que non un día só con artistas galegos? Como vedes que nos 3 días de festival, que creo que son a principios de agosto, houvese esta posibilidade? Non percebi. De ter no cartaz artistas galegos só nun día. Bem, há um problema bastante grande com os artistas galegos e espanhóis no geral. A começar porque o contexto é muito diferente. Portanto, a nível de público é muito difícil nós conseguirmos encher um recinto com um artista galego, a não ser que seja um artista galego de grande dimensão, e aí o contexto económico português e espanhol variam muito. É engraçado que estamos muito colados, mas na verdade temos mais diferenças entre Portugal e Espanha nesse contexto, a nível artístico, do que temos, por exemplo, com o Reino Unido, ou com a Alemanha, ou com a Holanda. O mercado internacional europeu adapta-se ao contexto de estrada e de saber que tem que fazer uma tour e que os artistas viajam, e hoje em dia é muito simples. Mas, na verdade, o contexto galego, precisamente pela proximidade, os artistas evitam fazer essa adaptação de um contexto quando nós estamos tão perto. Vamos supor que eu tenho no festival um artista, sei lá, o Joel Lopes, por exemplo, que é muito difícil eu conseguir explicar para começar ao público português quem é e a dimensão que tem em Espanha e a importância que tem na Galiza e na língua. Mas, para começar, tinha que conseguir meter público para ele, porque não é a mesma coisa que eu meter o Salvador Sobral ou o Scott Mamba, que eu tenho a certeza que vão ter público, não é? E depois, o valor que nós estamos a falar para eu conseguir um nome desses não é minimamente comparável com eu conseguir um headliner português. E muito um headliner britânico, não é? Portanto, esse contexto é muito difícil às vezes que nós consigamos coisas com galegos. A mentalidade do mercado galego é um bocadinho porque é que eu vou baixar um valor para ir tocar a Portugal para um público desconhecido quando eu 30 minutos de distância posso fazer o dobro e ter público que me reconhece, não é? Portanto, isso é mais uma jogada estratégica. Aconteceu quando nós, no ano da pandemia, recebemos La Habitación Roja, eles concordaram que seria para virem dar-se a conhecer a um país que não tem ainda muitos fãs, não é? Portanto, virem-se dar a conhecer, explorar esse território e saber à partida, não é, que não poderiam cobrar o mesmo tipo de valor que cobram para fazer um concerto em Espanha, porque os valores são muito completamente diferentes, os contextos, e eu não posso arriscar num artista, não é, que
que o meu público não reconhece, não é? Isso é uma ideia muito engraçada, já pensamos nisso algumas vezes, mas para já, mesmo com o pouco que vamos fazendo, é muito difícil conseguir dar ao público português um contexto de artistas galegos. Digamos que sí que no apartado folk, no apartado de música tradicional de raíz, sí que encontramos moitos puntos en común, pero a nivel de pop, de indie, de outro tipo de estilos, o que comentas é que aínda hai moita diferencia dun lado ao outro, non? Sim, porque na verdade, no folk e no tradicional até acontece o contrário. Há muitos artistas galegos a vir a Portugal. E isso acontece porque a tradição e o investimento que se faz na música tradicional na Galiza é muito maior do que acontece em Portugal. Portanto, quando nós queremos projetos que sejam de valor reconhecido e profissionalizados, a Galiza tem muitos mais projetos no tradicional e de raiz e no folk. Quando passamos para outro tipo de estilos, não é? O que acontece é que a Galiza, como no geral a Espanha, profissionaliza esses artistas muito mais rapidamente e, portanto, os valores sobem muito rapidamente também. Obviamente, o contexto espanhol é muito diferente do português, principalmente para um festival de média dimensão. Os valores com que nós trabalhamos não são comparáveis àquilo que um artista galego de média dimensão pede. Pronto. Nós para termos, só para falarmos assim abertamente, o que um artista galego minimamente reconhecido no rock, ou no pop rock, ou no indie espanhol nos pede, vai para valores que são o dobro daquilo que um artista bastante reconhecido em Portugal, como o Salvador Sobral, pede, vai para o dobro. Portanto, como é que eu posso arriscar pagar o dobro do valor para um artista que eu sei que o meu público não vai conhecer, vai conhecer naquele momento, não é? Claro. Pode conhecer uma pouca percentagem, não é? Mas não vai reconhecer. Ainda hai moito camiño por facer. Contanos, Sí, contanos un pouco que esperades do festival daqui a 5 anos, por exemplo. Eu acho que o passo para o Festival M2, que tem sido mais difícil e temos conseguido, é precisamente o que estamos a falar, a internacionalização. Temos muito orgulho em ter uma grande percentagem de artistas nacionais e emergentes a fazer o festival, mas o Festival M2 sempre se propôs também a ter uma vertente internacional no cartaz. Isso tem sido conseguido em algumas edições, mas penso que em 5 anos, se me pudessem perguntar o que é que eu gostava que acontecesse, era que o festival conseguisse ter uma estabilidade e uma solidez que permitisse entrar nesse contexto internacional de forma segura e recorrente, ou seja, que nós conseguíssemos ter todos os anos 1 ou 2 artistas com algum peso internacional que pudessem dar contextos diferentes a estes caminhos que nós tentamos celebrar aqui. Comentava-nos... Aconteceu isso com os Villagers, peço desculpa, aconteceu em 2019 com Villagers, por exemplo. Já recebemos artistas um bocadinho de todo o mundo, mas ter um contexto desses era importante. Sí, dicía Diogo que comentábanos hai un pouco a cuestión da eurocidade. Aí atrás nós falamos da serie Portuñol que saiu na RTP, facían un dos programas especiais sobre un pouco o entroido do lado galego, de Verín, e como a xente de Chaves ia toda para Verín. Ves no contexto da eurocidade que haxa xente do lado de Verín que haxa bastante coñecemento deste festival, ou aínda na eurocidade hai tamén moito traballo por facer? Eu penso que depende um pouco. Nós temos tido a sorte de o público galego estar um bocadinho mais atento àquilo que é o contexto artístico português do que o contrário. Eu acho que os galegos têm muito mais predisposição para conhecer a música portuguesa do que propriamente os portugueses conhecer a música galega. Se calhar conhecem muita música espanhola, no geral, e consumimos muita música espanhola ou até latina, não é? Mas depois o contexto da Galiza é um contexto muito específico que os portugueses ainda não conhecem muito bem. E essas são as diferenças que nós falávamos há pouco. O facto de em Espanha a regionalização ser muito maior também tem estes problemas de fechar em nichos aquilo que é a música galega e fica ali naquele quadrado e não sai dali. Há raras exceções, obviamente. Há agora uma música que está a tocar constantemente na rádio portuguesa, que é de um miúdo que penso que é galego,
e agora não me recordo do nome, que ficou conhecido no TikTok e não sei o quê. Claro que há exceções, não é? Mas isso acontece muito pouco. O que eu acho da Eurocidade é que é muito mais fácil para nós trazermos os galegos cá do que propriamente fazemos os portugueses conhecer alguma coisa que seja da Eurocidade. Recebemos em contextos específicos, o ano passado, obviamente, o Salvador Sobral, recebeu muita gente da Galiza. Houve muita gente que veio de propósito para ver o Salvador Sobral. Acho que o contexto de Eurovisão e Festival da Canção também tem o seu peso, porque chegou a um público diferente, não é? Mas aconteceu, sim, em algumas vezes, de termos público espanhol aqui. Aconteceu com Villagers, aconteceu com La Habitación Roja, portanto, aconteceu com alguns artistas, mas de forma geral eu penso que a Eurocidade está atenta e no geral também os galegos têm muito mais a necessidade de sair à rua e de fazer coisas e ver coisas do que propriamente nós portugueses, que somos muito mais caseiros, eu acho. E a última, Diogo, pensas, bueno, coméntame un amigo tamén que che traslade esta pregunta, pensas que no contexto da N2 do significativo que ten a estrada no contexto do festival tamén para o propio Chaves, estaría ben unha proba de bicicleta ou unha camiñada, algo que fortalecera tamén esa marca do festival, que por exemplo acabara esa competición o día do festival? Que che parece a idea? Nós tentamos sempre fazer isso, aliás, fazer o apelo a que as pessoas tentem começar ou acabar a Estrada Nacional 2 na altura do festival. Há pessoas que fazem isso, há pessoas que, por exemplo, acabam o festival e seguem para baixo pela estrada, ou então fazem a estrada ao contrário e começam em Faro e acabam nos dias do festival em Chaves. Isso era o ideal. Eu acho que a nossa maior prioridade em termos de comunicação e daquilo que é a estratégia também para essa identidade do festival tem sido aproximar o conceito da estrada, seja das bicicletas, seja das motas, seja do que seja, esse conceito e essa carga que existe da Estrada Nacional 2, tentá-la aproximar ao festival. E isso tem sido uma dificuldade grande. Portanto, iniciativas desse género, sim, fariam todo o sentido. Qual é que é o problema? É que essas iniciativas não podem ser feitas por nós, porque nós não conseguimos fazer tudo. Portanto, idealmente, era muito bom que a comunidade e até iniciativas privadas se organizassem nesse sentido. Era incrível, não é? Ou seja, que nós conseguimos... Inclusivamente, nós temos, por exemplo, tivemos anos em que... e fazemos isso quase todos os anos, que é ter um brinde especial para quem faz a Estrada Nacional 2. Se quem começa ou acaba a Estrada Nacional 2 naqueles dias, oferecemos, por exemplo, houve anos em que foi uma t-shirt, houve anos em que foi um chapéu, mas ter um brinde especial para quem faz esse tipo de esforço. Mas nós não conseguimos fazer tudo. Já é muita coisa para fazermos. Obviamente, se houvesse alguém que o fizesse, era incrível e faria todo o sentido, sim. Diogo Martins, fundador de Endieror, longa vida, parabéns polo vosso traballo, longa vida a vosa asociación e longa vida tamén o proxecto do Festival N2, o gallá que cada vez máis galegos atravesen e vayan para lá e poidamos disfrutar dun festival transfronteirizo espectacular. Sim. Obrigado pelo convite e pelo vosso trabalho também, e o que precisarem de nós estamos à disposição. Un placer e até a próxima, Diogo. Igualmente. Tchau, tchau. Na pedra quente, planta queimada pegada na estrada, sabor amargo, trilho eterno. Ben, ata aquí a entrevista con Diogo Martins, fundador da Asociación Endieror, que se encarga de levar a cabo o Festival N2, ese festival tan significativo que intenta un pouco poñer en valor a cidade de Chaves, todo tras os montes, ya nacional, de máis de 700 kilómetros que percorre todo o interior de Portugal. Vamos a escoitar simplemente, brevemente, un audio que nos manda o noso amigo Xosé Luís Magalláns, que xa nos visitou aquí nos platós da Radio Ariz, falando de Big Welcome. Neste audio un pouco tamén nos comenta a súa idea, que xa nos falara, da N2. Escoitámolo, porque sempre nos aporta, sempre nos achega Xosé Luís boas ideas tamén do lado flaviense, do lado de Chaves.
A Estrada Nacional 2 é uma estrada que liga Chaves a Faro. Atravessa todo o interior de Portugal. É a melhor forma de conhecer Portugal. Não tenham dúvidas disso. Começou a ser divulgada em 2016. Tive a sorte de fazer esta estrada com 2 deputados e o seu grupo de amigos. Foi uma aventura incrível fazer esta estrada numa bicicleta dobrável. Saímos de Chaves, paramos nas Pedras Salgadas visitando o Belo Parque. A seguir descemos em direção à Régua. É fantástico ver aquelas vinhas. Voltamos a subir em direção ao Lamego. Passamos em Viseu. Temos as belas paisagens de Acertar e depois entramos no Alentejo. Aquele longo e cansativo Alentejo que nessa altura estavam com 46 graus. Sim, tenham atenção à altura do ano que fazem a Nacional 2. Era agosto, tinha sido o meu aniversário quando saímos. E 5 dias depois estávamos nós a chegar a Faro. Foi incrível descer a Serra do Caldeirão. Finalmente ao Porto Sol chegamos com o festival a acontecer, o Festival F. Agora imaginem fazer o mesmo, saindo de Faro e chegar a Chaves na altura que começa o Festival da N2. Seria fantástico. É um festival incrível que dá a conhecer muitos músicos portugueses. Já tive a oportunidade de ver alguns músicos galegos e que espero que assim continue. Portanto, a Estrada Nacional 2 é uma estrada incrível para conhecer Portugal de uma outra forma. Pode ser mais depressa ou mais devagar, a pé, bicicleta, de autocaravana, de moto. Sem dúvida vão ter uma experiência incrível por aquilo que é o Portugal interior e por um Portugal diferente. Façam a Estrada Nacional 2. Ben, e coa recomendación do amigo Xosé Luís Magalláns, con este apelo a realizarmos a Nacional 2, coa entrevista sobre o Festival N2, un pouco esa conxunción entre turismo, música, patrimonio e encontros, eventos transfronteirizos. Deixamos o episodio de hoxe, deixamos por aquí o Galiportus. Lembrade que estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, tamén en Podgalego. Podedes seguir en Twitter, en Instagram, tamén en Facebook. Calquera cousiña, galiportuspodcast@gmail.com. Eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa. Graciñas tamén a Carlos nos medios técnicos. Hoxe quedades cun dos grandes da música portuguesa dos últimos anos, que xa foi gañador de Eurovisión, que ten unha voz espectacular, ten moitísimo calado emocional todo o que el narra, todo o que el conta. É Salvador Sobral, que participou en 2023 neste festival que conduce, que promove a Asociación Indieror, este festival da N2. Con Salvador Sobral e a súa Pedra Quente o deixamos. Obrigado, até a próxima. E doce impulso provoca o arrepio, leve e fugidio, num vai-vai, grito surdo, uma celebração, velha recordação que teima em ficar. Inferno que promete acalmar, em brasa na espera de chegar. Chão e carvão, água com limão, estamos cansados, mas ninguém diz que não. Chão e carvão, água com limão, estamos cansados, mas ninguém diz que não. Suspiro azul de imensidão, o tempo transforma memórias para contar. Sobra energia, vontade de voltar. Respira. Chão e carvão, água com limão, estamos cansados.